Olá, amigos e visitantes do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Temos muita alegria em estarmos juntos com vocês. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha se gostarem da postagem. Hoje vamos nos perguntar qual o significado de uma afirmação bem difícil de Jesus nos Evangelhos. Para ser seu discípulo, é preciso desapegar-se de mãe, pai, irmãos, esposa, marido, filhos e da própria vida. Algumas traduções, inclusive, falam de odiar esses familiares e a si mesmos. Em nossos dias, essa ideia parece absurda. Odiar alguém é uma das atitudes mais cruéis e condenadas. Desapegar-se da família também é difícil, até incompreensível. Contudo, precisamos lembrar que Jesus falou num contexto do judaísmo do século I e assim procurar entender o que Jesus queria ensinar-lhes a partir daquilo que eles podiam entender. Mas primeiro vamos escutar o Evangelho, que é de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Muito bem, esses são critérios que Jesus coloca para ser seu discípulo. Critérios que incluem os custos e as condições do discipulado. No original grego, a palavra usada por Jesus é miseó, que significa exatamente odiar, assim como o misoginista, que odeia mulheres. Podemos entender o termo como querer o mal para o outro. Ele está, obviamente, em oposição à palavra amar, ágape em grego. O que, aliás, como relata Lucas no capítulo 6, versículo 35 do seu Evangelho, foi o que Jesus mandara fazer: amar até os inimigos, fazer-lhes o bem, emprestar sem esperar nenhum retorno. Para quem agir assim, será grande a recompensa, afirmava Jesus. Então, Jesus entrou em contradição consigo mesmo, mandando amar os inimigos e odiar os familiares? Ou em contradição com os mandamentos entregues a Moisés, como o 4º mandamento, que manda honrar pai e mãe? Já vimos em outras postagens que os mestres da época costumavam ensinar através de hipérboles, exageros de linguagem, para que os ouvintes fossem atraídos pela afirmação chocante e assim gravassem bem o que era dito. Talvez uma das assertivas mais chocantes de Cristo esteja no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Claro que Jesus não estava falando literalmente,
mas hiperbolicamente. Ele não pretendia que seus discípulos se ferissem, se machucassem ou a seus familiares, mas deixava claro que era necessário amá-lo acima deles para ser seu discípulo. Em outros contextos, a mesma palavra odiar tem esse significado de amar preferencialmente. O livro do Gênesis, no capítulo 29, narra a história de Jacó, Raquel e Lia. Jacó se apaixonou por Raquel, mas o pai das moças, Labão, só lhe permitiu casar com Lia, a mais velha, e trabalhando 7 anos ainda, continuando a servi-lo, lhe daria Raquel em casamento. A passagem diz que Jacó amava Raquel mais que Lia e serviu Labão por mais 7 anos para poder casar-se com Raquel. Então, diz o Gênesis 29 que, vendo Javé que Lia era odiada, mandou-lhe filhos. A palavra aí é a mesma, miseo para odiar, agapau para amar. E sabemos pela narrativa que Jacó não odiava Lia, mas preferia Raquel. Com esse exemplo, fica mais claro que o uso das mesmas palavras por Jesus não é literal. O próprio fato de haver traduções diferentes também nos ajuda a entender. Termos diversos são empregados, mas o significado é o mesmo. Como nesta tradução que utilizamos, onde se fala em desapegar-se. Já a tradução da Bíblia Ave Maria ainda é mais esclarecedora. Se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, diz essa tradução. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, também nos auxilia na nossa compreensão. Algo que não se pode esquecer ao tentar interpretar uma passagem bíblica é de olhá-la no contexto inteiro da Sagrada Escritura, nunca isoladamente. Nos versículos 37 e 38, no capítulo 10, narra Mateus: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tudo isso nos leva ainda a outro ponto. Quando Jesus ensina aos seus ouvintes daquela época que é preciso amá-lo acima de tudo, ele também está revelando a sua divindade. Porque, para as multidões que o escutavam, havia um único a quem se devia amar sobre todas as coisas. Esse único era Deus. É o que diz o primeiro mandamento da lei de Moisés. Os judeus rezavam 3 vezes por dia a oração do Shema, do capítulo 6 do Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente e todas as tuas forças. Jesus não saía pelas ruas clamando ser Deus explicitamente, mas implicitamente, através das suas parábolas, seus enigmas e suas hipérboles, ficava muito clara a única interpretação possível para tantos dos seus ditos. A única explicação racional para este que estamos analisando, por exemplo, é que ele, como Messias e Rei de Israel, descendente de Davi, como o novo Moisés, é o Deus de Israel, o Deus do Shema encarnado, inteiramente homem e inteiramente Deus. Por isso podia exigir um amor absoluto e exclusivo. Muitos afirmam que Jesus não disse ser Deus, especialmente nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui se pode ver que implicitamente ele o afirmou. Muito bem. Depois de apontar essa condição do discipulado, Cristo vai adiante. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Eis aí outro modo de compreender o que significava desapegar-se da própria vida, odiar a própria vida,
conforme a tradução. O discípulo precisa abandonar sua vida pelo Senhor, mesmo que chegue à cruz, por amor a Ele. Tomar a cruz e segui-lo era, então, aceitar, submeter-se livremente até a crueldade da execução romana, a que o próprio Jesus se submeteria pouco depois. Conhecemos a interpretação mais espiritual de acolher as dificuldades do dia a dia, quaisquer que surjam, com amor. Fala-se até em martírio branco, sem sangue. A aceitação dos problemas, doenças dos entes queridos e dores, sem murmuração, sem reclamações, oferecendo tudo isso com Cristo pela salvação de todos. E tudo isso está correto. Mas, no seu contexto original, os discípulos e as multidões que escutavam Jesus não pensavam nesse sentido espiritual, porque para eles a cruz era uma referência explícita ao modo de execução do Império Romano, por suspensão e asfixiação da pessoa, em público, normalmente despida, o método mais vergonhoso, doloroso e humilhante de morte, utilizado para os escravos. Algo semelhante, nos dias de hoje, seria Jesus falar a nós em estarmos prontos para ir livremente para a guilhotina, a forca ou a cadeira elétrica para ser seu discípulo. Podemos imaginar a repercussão desse ensinamento. Pensemos em um professor numa escola, como Jesus era mestre, dizendo aos seus alunos: ok, para passar de ano, vocês têm de odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seu marido e aceitar até ser executado por causa de mim. É isso que o Rabi, o mestre Jesus, estava dizendo. Esse era o tipo de critério que ele estava colocando para ser seu discípulo. Por isso, falamos antes no custo do discipulado para os seus seguidores. Jesus estava ficando muito popular, tanto que multidões o seguiam, e então ouviam isto dele: vocês querem mesmo ser meus discípulos ou querem apenas escutar os meus sermões? Deixe-me explicar-lhes o que significa ser meu discípulo. E aqui se encaixam as duas analogias que ele faz no fim da nossa passagem. Os exemplos da construção de uma torre e do rei que vai partir para a guerra. Todo aquele que empreende uma construção primeiro mede os custos e analisa se pode arcar com eles. Ninguém vai querer fazer a escavação, construir uma laje para parar o projeto, por ter feito uma estimativa inadequada do que podia custar a obra. Então significa que Jesus está dizendo: assim como você estima o custo antes de construir uma torre, estime o custo do discipulado antes de começar a me seguir. Da mesma forma, a analogia relativa à guerra. Quem começa uma guerra examina o território que vai invadir, o número de soldados de que dispõe e o número dos do inimigo, as armas que tem, os suprimentos, até mesmo a época do ano será considerada. Certamente, Vladimir Putin se preocupou com esses elementos antes de atacar a Ucrânia e achou que tinha condições de vencer esse país, que infelizmente ele está destruindo cruelmente. Os reis antigos, quando percebiam não ter condições de vencer, consideravam fazer negociações, pactuar tratados, renunciar às guerras, à posse dos despojos e a vitórias maiores, fazendo concessões para não se lastimarem depois com a vergonha de serem vencidos. A essa altura do discurso, prosseguindo, Jesus conclui: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É a pá de cal. Para ser seu discípulo, então, é preciso viver como um monge franciscano, vender todas as propriedades e bens, desistir de tudo? A tradição da Igreja não interpretou as palavras desse sermão de Jesus de forma absoluta, mas à luz de tudo o que Jesus disse e fez nos Evangelhos. Se ele chama algumas pessoas para uma renúncia a tudo,
para segui-lo e imitá-lo perfeitamente numa vida de pobreza, castidade e obediência, não faz isso para todos. Por exemplo, chama discípulos também para o matrimônio. E chama até mesmo sacerdotes que, se desapegam da família, mantêm algumas posses. Na verdade, é preciso ser como aquela viúva de uma parábola que Jesus contou próximo à sua paixão em Jerusalém. Ela deu as suas 2 últimas moedinhas a Deus no templo e confiou na providência do seu Deus. O certo é que Jesus está ensinando a todos o desapego de bens materiais e pessoas para ser seu discípulo. Nada pode ser amado mais do que o Cristo Jesus, o Filho de Deus, inteiramente Deus e inteiramente homem, como dissemos antes. Podemos sim amar os nossos queridos, trabalhar por eles, protegê-los, buscar a felicidade deles, ter amigos e bens, viver uma vida de felicidade. Mas nada disso pode estar acima de Deus. Inclusive, nada disso levaremos conosco quando morrermos. Então não podem ser as nossas prioridades acima de Deus e da nossa vida eterna. Conforme Jesus disse em outro momento, não devemos colocar as nossas esperanças naquilo que é temporário, que é da terra, que passará, mas juntar tesouros para o céu, para estar junto desse Deus de amor, apaixonado pelo ser humano que criou, tão apaixonado que aceitou a encarnação, a vida como homem, a traição e a morte de cruz imposta pelos seus conterrâneos judeus através dos romanos. Para quem escolher segui-lo, tudo a que renunciar será recebido 100 vezes mais na vida eterna. Ele também prometeu. Como prometeu a ressurreição dos mortos em corpo e alma, com todos os nossos, esposa, marido, filhos, mãe, pai, irmãos, amigos. O prêmio da ressurreição fica muito, muito além de tudo o que temos aqui. Essa perspectiva eterna e a força para viver como discípulo, Jesus já nos deu através da doação do seu Espírito Santo. Com o apóstolo Paulo, pelo Espírito, podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É assim que tantos cristãos estão hoje ainda sendo presos, sequestrados, torturados e mortos, não só em terras distantes da Ásia e da África, por sua predominância islâmica, mas até mesmo na América, como está acontecendo na Nicarágua nesses nossos dias. Quanto estamos empregando de esforços em nossa vida espiritual e na condução da vida dos nossos amados que dependem de nós? Quanto estamos juntando em tesouros que nos conduzirão a estarmos todos reunidos um dia, como estávamos aqui, mas para sempre? Esse é o resultado de colocar Jesus em primeiro lugar e receber tudo o que Ele prometeu e nunca mudará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. E se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.